Bom dia, bom dia. Vamos acordar, vamos pra cima. Começamos mais um dia aí, para a honra e glória do Senhor. Vamos buscar, vamos fazer a nossa parte. Que quando nós nos movemos, quando nós nos movimentamos, Deus ele vai fazendo a parte dele. Nós estamos aqui no episódio 98, uau, quase chegando na casa dos 100. Estamos falando sobre provérbios, estamos no episódio 8. E é muito interessante tudo aquilo que está escrito no livro de provérbios, porque são coisas práticas para a nossa vida, no nosso dia a dia, que foram escritas há mais de 3.000 anos atrás, né? Então, eu acredito que o livro mais atual que existe realmente é a Bíblia, né? Ela é atemporal, ou seja, não tem tempo para ela. Todo momento que você lê ali pode ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou até mesmo tempos passados, ela continua a falar em nosso coração. Isso é maravilhoso. E através dela nós temos a direção para tudo que nós formos fazer, para tudo que nós precisamos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, nas escolhas que nós vamos fazer, com quem nós devemos andar, o que nós devemos fazer. Então é um manual realmente de todos nós, para que possamos alcançar a plena felicidade realmente naquilo que nós buscamos, né? Porque o que todo mundo quer? Realizar os seus objetivos, sentir paz, ter ali a felicidade, viver em comunhão com a família, ter prosperidade, e tudo isso pode ser alcançado quando você se coloca à disposição para aprender um pouco mais sobre o Deus e praticar aquilo que ele tem ensinado, né? Então vamos abrir aí em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Ontem nós falamos um pouquinho da formiga, né? O que nós podemos aprender com a formiga, quais são as características que ela tem, e é muito interessante toda a sua organização, todo o seu planejamento, toda a sua disciplina. Acho que a palavra que mais significa, né, mas que identifica ali uma formiga seria a disciplina. E ontem eu fiquei muito tempo refletindo e meditando sobre isso, né? Sobre preciso realmente ter disciplina, sobre você começar algo e continuar com aquilo, porque realmente não é fácil, e dá momento de de desistir, né? De jogar tudo pra cima, de fazer outra coisa, mas e aí quando você tem disciplina, quando você tem perseverança, você consegue alcançar ali o resultado. E outra coisa também que é muito importante que a gente pode aprender é que ela faz tudo sem ter ali um líder presente, um chefe mandando nela, faz isso, faz aquilo. Não, elas têm a iniciativa própria, né? E isso tem muito a nos ensinar. Às vezes a gente fica esperando alguém mandar fazer alguma coisa, principalmente quem está quem fez essa transição de carreira da CLT para o empreendedorismo. Na CLT você tinha um costume ali de ter sempre alguém te dando ordens, ter sempre alguém te dizendo isso, dizendo aquilo. Era até chato você dizer assim, eu não aguento mais, meu chefe só quer mandar em mim, só quer falar, e não faz nada, só fica falando e tudo mais. E aí quando você faz essa transição para o empreendedorismo, você sente um vazio, porque não tem mais ninguém para te dar ordem, é você que é o próprio chefe, você que tem que dar ordem. E às vezes a procrastinação e a própria preguiça em si, ela acaba te impedindo de fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque você não tem chefe, você acha que pode fazer o que quiser. No começo isso é bom, mas depois fica terrível, porque não tem ninguém que cuide ali daquele negócio, né? Você pode até tentar cuidar, aí você começa a ficar empolgado, tudo mais, só que aí os problemas eles vão acontecendo e você não consegue entrar na posição de gestor, na posição de líder, para direcionar ali aquilo que as pessoas precisam fazer. Então é muito interessante tudo isso que a gente aprende com esses provérbios, né? Deus ele foi muito sábio em permitir que Salomão escrevesse tudo isso aqui para nós, para nossa vida, né, para o nosso dia a dia. Então vamos hoje para o versículo 16 do capítulo 6 de Provérbios. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal.
a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre 7 coisas que Deus ele detesta, né? E que está muito presente no nosso mundo, no nosso dia a dia, em pessoas que a gente conhece e até mesmo em nós mesmos. São características que, se nós tivermos em si mesmos, precisaremos, né, tirar isso de nós, precisaremos remover isso do nosso coração, porque Deus ele não se agrada, né, dessas atitudes aqui que nós vamos falar. E a primeira é olhos arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que se acha mais do que todo mundo, que empina, aquela empinador de nariz, né? Que acha que não precisa das pessoas, que não precisa conhecer ali alguém que vá lhe ajudar. Ela acha que ela é boa o suficiente, que ela tem até um pouco certo de egoísmo, né? Que pra ela, é ela que é a dona de tudo, ela que vai resolver os problemas dela, ela que vai fazer aquilo que ela quiser, sem precisar de Deus, sem precisar de ninguém mais. Ela é uma pessoa arrogante, alguém que olha assim para os lados, né, e não enxerga ali a dor das outras pessoas, não enxerga ali aquilo que as outras pessoas fazem, o que podem fazer por ela. É somente ela que sabe, ela que faz, ela que é o dinheiro dela, ela que tem o resultado, é tudo ela. Ela nunca realmente compartilha isso com ninguém, nunca compartilha isso até com o próprio Deus, né, que nos dá a sabedoria, que nos dá o conhecimento, que nos dá a semente para que possamos plantar. Então essa pessoa arrogante, ela entristece o coração de Deus, porque simplesmente uma pessoa arrogante ela não consegue realmente conquistar aquilo que ela veio para conquistar. Pode até conquistar, mas isso é temporário. Ela não consegue usufruir daquilo ali, ela não consegue desfrutar, porque uma pessoa arrogante normalmente é uma pessoa que é sozinha, é uma pessoa egoísta, extremamente egoísta, é uma pessoa que olha somente para si, para o seu umbigo, né? Então, a arrogância, né, e ela tem assim uma característica onde as pessoas que possuem essa arrogância é alguém assim que é até desprezível, né? É até ruim ficar perto, sabe? É uma pessoa que é muito, vou dizer, chato, né? Alguém muito chato, que você nem consegue ficar perto de uma pessoa, essa pessoa é muito arrogante, né? E ela acaba se tornando um pouco ignorante, né? Respondendo as pessoas de maneira errônea. E acaba se tornando, assim, uma companhia desprezível, né? Então, se nós, que somos seres humanos, não gostamos, imagine Deus, ele não gosta realmente dos olhos arrogantes, de pessoas que são arrogantes. Outra coisa que Deus ele detesta, a língua mentirosa. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque a maioria das pessoas acham que, sabe, que vão mentir de alguma forma, uma mentira pequena para proteger, para se proteger ou proteger alguém, acha que se esconder alguma coisa, né, de falar, deixar de falar algo importante para aquela outra pessoa, ou mentir mesmo para que a outra pessoa não ficasse triste, isso é mentira também, isso é pecado também, né? Não existe mentirinha e mentirona, não existe algo assim, eu não falei isso, eu falei isso para te proteger, isso não existe, né? A língua mentirosa é língua mentirosa, e quando você mente, você acaba desagradando a Deus e agradando ali o diabo, né? Porque ele é considerado o pai da mentira, a própria palavra de Deus diz isso. E a mentira é algo que está presente na vida do ser humano no dia a dia. É impressionante a facilidade que nós temos de acabar soltando palavras mentirosas. Dizer assim, não, eu fiz isso, não, eu não fiz. Pergunta, não, eu fiz, eu não fiz, sabe, de a pessoa ela se enrola toda e acaba falando para poder se livrar de alguma situação. Então a maioria das pessoas utilizam a mentira como recurso para poder se livrar de alguma situação ruim, né? Alguma situação ali que ela estava passando. Outro dia tinha um cliente lá na loja que ele queria que eu e meu esposo, nós falsificássemos uma nota de R$ 100 para que ele falasse para a esposa dele, para que ele mostrasse para a esposa dele aquela nota e dissesse a ela que ele não gastou, né? Que essa nota ainda estava ali com ele.
E aí depois nós nos recusamos a fazer isso, e aí ele disse assim, vocês são crentes, né? Aí nós falamos assim, nós somos cristãos. E ele disse assim, eu também sou da Assembleia. Aí eu fiquei assim, nossa, como que alguém que se diz ser cristão pode ter um comportamento como esse? Não há como. Se o Espírito de Deus, ele habita em você, então é necessário que você ande em Espírito, né? Se você anda no Espírito, você vive no Espírito. Se você vive no Espírito, você anda em Espírito. Então, o que é andar em Espírito? É você ter as características do Espírito Santo em você, em todos os dias, em tudo que você fizer. Porque quando nós aceitamos o Espírito de Deus em nós, quando nós recebemos esse Espírito, que é Ele que nos testifica que nós somos chamados filhos de Deus, que nós somos considerados filhos de Deus, então esse Espírito ele vai transformar a nossa mente, vai transformar o nosso coração, transformar o nosso comportamento. E esse comportamento ele precisa agradar a Deus e só isso basta. Então não tem como alguém dizer que nasceu de novo, alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que busca o Espírito de Deus todos os dias, ter uma vida mentirosa, sabe? De mentir com grande facilidade, de proferir palavras onde ela vai enganar outra pessoa. E isso se a pessoa que se diz, né, ser cristão e usa esse recurso da mentira, ela está vivendo uma mentira. Ela está sendo enganada, ela está se auto-enganando. Sabe, eu já percebi que a maioria das estratégias que Satanás utiliza não sabe, mexer com as pessoas que estão fora da igreja, mas sim as pessoas que estão dentro da igreja, no seu mundo confortável, onde elas estão ali na sua zona de conforto, e colocar ações nela, pensamentos nela, para que ela continue ali, mas continue errando. Ou seja, vivendo uma vida de mentira, uma vida enganosa, uma vida que é mais religiosa, no caso de que ela vai para a igreja, ela ora de vez em quando, mas ela dentro de si, ela não vive a realidade, ela não vive ali a verdade, né, de Jesus Cristo. Então, são estratégias que Satanás utiliza para poder afastar realmente os cristãos de Deus. E se você está dentro da igreja, se você tem um compromisso com o Senhor e mesmo assim vive mentindo, mesmo que seja de vez em quando, você precisa se consertar. É necessário mudar. Porque não tem como você dizer que serve a Deus e viver uma vida de mentiras, sabe? De proferir mentiras. E é isso uma coisa que Deus, ele detesta. Outra coisa, né, outra ação que Deus ele detesta, atitudes que Deus detesta, mãos que derramam sangue inocente. Então, essas pessoas que são assassinas, essas pessoas que estão matando aí as outras, né, pode ter certeza que elas serão julgadas. Não só pelo julgamento humano, que é falho, mas pelo julgamento de Deus. Então, existem muitas facções, muitos ladrões, né? Muitas pessoas, muitos assassinos mesmo, que estão ali apostos, né, para poder matar as outras pessoas que são super inocentes, que não tem nada a ver, que eles acham até que elas são culpadas, mas na verdade não são. Então esse sangue inocente, ele clama por justiça, né? Nós temos um relato do primeiro assassinato que ocorreu na Bíblia, quando Caim ele matou seu irmão Abel. E quando Abel morreu, o sangue de Abel, a palavra diz que o sangue de Abel ele clamava por justiça, ele clamava por Deus. Ou seja, foi um sangue inocente que foi derramado. E Caim ele pagou o preço necessário para que Deus fizesse justiça ali com a vida de Abel, pela vida de Abel, né? Então, pode ter certeza que esse sangue derramado, que é de inocentes, ele não vai ficar, a pessoa que fez isso, ela não vai ficar impune. Ela vai realmente ter com Deus. Pode ser nessa vida ou na próxima, né? Como assim nessa vida ou na próxima? Nessa vida terrena onde nós estamos ou na eternidade. Se a pessoa não mudar, se ela não assim se consertar com Deus, se ela não receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pode ter certeza que ela vai pagar muito caro na eternidade, muito caro mesmo. Então esse sangue, essas mãos que derramam sangue inocente, elas entristecem muito o coração de Deus. E é muito dolorido, né, quando
essa história de Caim e Abel, porque Deus, ele já tinha falado para Abel, ou melhor, para Caim, dizendo que o pecado está à porta. Cabe a você aceitar ou não, cabe a você cometer ou não. Eu acho isso muito forte, porque o pecado, ele sempre vai ser uma escolha. Ah, Michele, mas eu não consigo parar de pecar, eu não consigo parar de fazer isso. É uma escolha. Você decide parar de fazer isso. Você decide parar de se contaminar. E aí, quando você faz uma escolha, ela acaba impactando toda a sua vida. Quando ou você escolhe pecar, ou você escolhe a dar ouvidos a essa ação do pecado mesmo, que está só à porta batendo, né, que está só esperando, ou você ouve a voz do Espírito, né, de ficar calma, de ficar tranquilo e de não cometer aquele pecado. Mas é um desafio muito grande, né, porque a gente peca toda hora. Nós recebemos essa sentença aí de Adão. Então, a todo momento nós pecamos. O que nós precisamos fazer é nos consertar com Deus diariamente. E esses pecados que são repetitivos, que são coisas que a gente faz, aí pede perdão, aí faz e pede perdão, é necessário tomarmos uma decisão em relação a isso e colocar nas mãos de Deus. Reconhecer que nós sozinhos não conseguimos parar de fazer aquilo, mas Deus, em sua infinita sabedoria, misericórdia e graça, Ele vai nos ajudar, vai nos dar força suficiente para negar aquela vontade de fazer algo errado, aquilo que faz você cometer esse tipo de pecado. Mas, às vezes, nós mesmos nos colocamos em posições que acabamos errando, acabamos fazendo ali a nossa vontade, né? Então, é uma questão realmente de escolha, de você decidir, de você definir aquilo que você quer para a sua vida. Você quer viver uma vida cheia de pecados, se afastando de Deus? Ou você quer ter uma vida consertada, uma vida ali na direção de Deus, uma vida de andar realmente nos caminhos do Senhor? É uma questão de escolha mesmo. Outra atitude que Deus ele detesta é o coração que maquina planos perversos. E bem parecido com o que nós falamos ainda há pouco, o pecado ele está à porta, né? Então a pessoa tem gente que é bem perversa mesmo, que no coração dela ela já tem essa maldade de prejudicar outras pessoas, de fazer coisas erradas, de planejar mesmo, maquinar é planejar algo errado, planejar fazer ali propositalmente algo contra alguém, contra uma pessoa. Essa semana foi até muito engraçado. Essa semana eu recebi um boleto de um valor assim altíssimo sobre um processo que eu estou fazendo no registro da nossa marca, né? E aí eu olhei aquele nome e eu achei assim, não, mas não foi nessa empresa que eu registrei, foi em outra. E aí eu fui pesquisar, fui atrás. E aí depois eu cheguei à conclusão que era um golpe, né? Se eu pagasse esse boleto, com certeza eu perderia esse dinheiro aí que não tinha nada a ver com o processo que eu tinha iniciado. E eu só consegui realmente ter esse discernimento porque eu estudei antes, eu pesquisei antes, por isso é importante a gente se informar antes de fazer qualquer coisa muito importante como essa, né? Mas eu fiquei pensando assim nos detalhes desse golpe, sabe? Da pessoa emitir um boleto mesmo com o CNPJ, tinha lá um CNPJ dessa empresa fictícia, né? Tinha lá uma carta com todos os nomes com os meus documentos, com os meus dados, né? Endereço, com o meu CPF, tinha lá o número do processo que eu abri anteriormente na empresa correta, né? Foi uma carta toda muito bonitinha, com selo que chegou pelos correios. Olha só, a pessoa teve todo um cuidado de planejar aquela maldade, de planejar aquele golpe. E se a pessoa realmente se eu não conhecesse o processo em si, se eu não tivesse pesquisado antes, com certeza eu teria pago aquele boleto, mesmo achando um absurdo de cara, mas eu teria pago, porque estava tudo ali, estava tudo muito bem planejado. Então, o coração dessa pessoa que fez essa maldade, ele estava ali todo o tempo maquiando, e com certeza eu não fui a única pessoa que ele mandou esse boleto, pode ter sido para várias pessoas. E quantas não caíram nesse golpe, né? Quantas pessoas não se deixaram levar por aquelas informações que
tá tudo muito planejado, a gente percebia que estava tudo assim muito certinho, aparentemente certinho, né? Tudo muito assim correto para que quem recebesse, no caso eu, não desconfiasse de nada, não só pegasse lá e pagava, então deve fazer parte do processo. E aí ia lá e pagava. Então é um coração dessa pessoa que fez isso, que planejou todo esse golpe, que pensou em todas as possibilidades, em todo as características, colocou CNPJ, colocou endereço, colocou e-mail de atendimento, colocou assim todas as informações que se uma pessoa que fosse mais que não tivesse esses conhecimentos, né, ela simplesmente ia cair nesse tipo de golpe. Não é só esse é um dos golpes que muitas pessoas dão, que muitas pessoas planejam, que maquinam ali a perversidade, né, que maquinam ali algo para fazer o mal. Planos perversos. E não é só isso, tem muitas pessoas que realmente aplicam ali vários tipos de golpes nas pessoas, que ficam, passam o dia todinho pensando em como vai prejudicar a próxima vítima, em como vai fazer algo para poder, destruir aquela outra pessoa, alcançar aquela outra pessoa. É uma mente assim totalmente perversa que acaba desagradando com certeza, né, a Deus. No 18, né? Pés que se apressam para fazer o mal. E tá muito interligado, né? A pessoa que planeja ali um plano perverso, né? Pés que se apressam para fazer o mal, sabe? Aquelas pessoas que dentro dela, ela só pensa em maldade, só quer fazer maldade, só quer prejudicar as pessoas. E isso é na forma de falar, na forma de andar, na forma de relacionar com os outros, né? A pessoa tem pressa ali em exercer a maldade, em exercer a perversidade. E isso desagrada o coração de Deus. Deus, eu fico pensando assim, nossa, Deus, ele criou o homem para morar na terra e ele nos deu toda a autoridade para governarmos sobre todas as coisas. E mesmo que Adão tivesse pecado, ele mandou o Senhor Jesus como salvação, né, como resposta, como solução daquilo que Adão tinha feito. E hoje nós temos o livre acesso de chegar até o Pai, o livre acesso de poder acessar tudo aquilo que ele já nos prometeu, só que a gente não consegue, né? Existem pessoas que realmente nasceram para fazer, ou melhor, todos nós nascemos para fazer algo errado, mas cabe a nós escolhermos mudar esse pensamento, mudar essa percepção e mudar essa forma de agir, essa forma de pensar. Por isso que Paulo ele nos orienta a buscarmos a renovação da nossa mente, para que nós não venhamos viver como as pessoas do mundo vivem. Buscando a renovação da sua mente para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade dele é sempre boa para nós. Só que às vezes a gente não quer aceitar porque nós queremos viver a nossa própria vontade. E essa pessoa que ela se apressa para fazer o mal, que se apressa, de fazer algo errado mesmo, ela vai ter com Deus também. Todos esses vão ter com Deus, todos nós vamos ter com Deus. E tudo que nós fazemos aqui nessa terra, isso está sendo registrado. E a pergunta é, o que você tem feito? Como você tem vivido? Você tem dado o seu melhor? Você tem vivido aquilo que Deus ele te chamou para fazer? Ou você tem vivido como um zumbi? Fazendo as mesmas coisas todos os dias, a todos os momentos, sem vida, sem propósito, sem nada. É importante a gente pensar, analisar sobre isso, né? Outra coisa que Deus detesta é a testemunha falsa que espalha difamações. E isso existe demais. Quando alguém ela quer prejudicar outra pessoa, ela espalha uma mentira, ela espalha ali uma difamação mesmo, para que a outra pessoa venha a ser prejudicada. E isso é muito triste mesmo, e a gente consegue ver principalmente no meio político, né? Quando se espalham notícias, a famosa fake news, que agora se tornou tão comum por causa do mundo digital. E existem pessoas específicas mesmo que
trabalham somente para espalhar difamações, para degredir a imagem de outras pessoas. É impressionante isso. Inclusive, algumas redes de televisão são feitas exclusivamente, parece que só para difamar a vida das outras pessoas. E isso é muito triste mesmo, porque é algo que Deus se desagrada e é algo feio também. É algo assim que, sabe, a pessoa, nossa, eu vou ali falar mal dessa pessoa, eu vou ali testemunhar contra ela. E a gente não vamos muito longe nos canais de televisão, não. Vamos no nosso vizinho, no nosso colega, aquela pessoa que anda ali do nosso lado. Aquela pessoa que faz questão de espalhar a difamação, que faz questão de espalhar mentira, que faz questão de espalhar coisas ruins para que as pessoas fiquem de mal. Nossa, isso é tão infantil, né? Vou ficar de mal contigo. Isso é tão infantil e muita gente perde tanto tempo fazendo isso, tanto tempo chateado contra as pessoas porque, fulano falou mal de mim, fulano feio falou isso contra mim. Mas eu fico perguntando, é verdade isso que ele falou? Não, não é. Então, por que você fica se martirizando com isso? Não tem o porquê, né? E por último, nós temos aquele que provoca contenda entre irmãos, que esse é o que ele mais detesta, né? Os outros ele odeia e esse ele detesta. Por que, Michele? Existem, e esse daqui eu abro parênteses para falar justamente dos irmãos da igreja em si, das igrejas em si, porque nem parece que todos nós servimos o mesmo Deus. Por quê, Michele? Porque cada igreja tem as suas particularidades e elas não conseguem aceitar o que tem nas outras igrejas. O engraçado é que quando Jesus veio, ele não determinou nenhum título de igreja. Quando Paulo ele estava ali fazendo os primeiros cristãos, né, levantando os primeiros cristãos, não tinha ali placas de denominação, tinha só algo em comum, que era servir a Cristo, de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, de se libertar dos pecados e de viver uma vida em comunhão com Deus. Então, quando Paulo começou as igrejas primitivas, quando elas começaram, não tinha isso que tem hoje, sabe? De várias igrejas divididas, de várias pessoas assim difamando os outros irmãos, criando contenda, criando brigas uns com os outros. Quando Jesus nos orienta a amar uns aos outros. Esse é um dos mandamentos que ele nos deixa, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Só que estamos muito ocupados fazendo a nossa vontade. Estamos muito ocupados fazendo aquilo que nós queremos fazer e deixando de lado aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por quanto tempo nós vamos ficar negando aquilo que o Senhor nos mandou fazer? Por quanto tempo nós vamos ficar negando o nosso chamado? Eu e você temos propósito aqui na Terra. Deus quer nos usar para levantar uma nova geração onde vai realmente espalhar o amor dele. A palavra de Deus diz que quando toda a terra souber que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador, é o momento que vai chegar ao fim. E nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos contribuir para o reino de Deus. Mas como fazer isso se os irmãos estão preocupados, difamando uns aos outros, criando contenda uns com os outros? Fulano de tal falou isso de você. Foi mesmo? Pois então eu vou falar isso dela. E aí fica numas contendas, umas picuinhas, umas coisas que não tem nada a ver. Quando na verdade deveríamos estar preocupados com a missão que ele nos deu, com aquilo que ele nos pediu para fazer. Ao invés de se preocupar em magoar outras pessoas ou de se sentir magoado com outras pessoas, você perde muito tempo com esse tipo de sentimento. Perde muito tempo, aceitando isso na sua vida. Por isso que a nossa alma ela precisa ser protegida, ela precisa viver realmente aquilo que Deus nos chamou para viver. Então, quando você assume o governo da sua alma, quando você assume o governo de si mesmo, você percebe que é perda de tempo ter esse tipo de sentimento. É perda de tempo se deixar levar por mágoa, por rancor, por ressentimento, por briga, por contenda. É perca de tempo. Ao invés disso, se concentre em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
Se concentre em realizar os seus objetivos, em alcançar ali os seus sonhos, em fazer sempre o seu melhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Obrigado pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por nunca nos abandonar e nunca nos deixar sozinhos. Tu és o nosso sustento e a nossa fortaleza, e tudo que nós ansiamos, meu Deus, está em ti. Que no dia de hoje, meu Deus, nós venhamos refletir sobre tudo aquilo que te desagrada e tirar de nós, meu Deus, algo a respeito disso. Que o Senhor venha moldar o nosso coração e nos ensinar a andar segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia excepcional, que você faça um dia excepcional, né? Um dia maravilhoso. Que você reflita sobre essas coisas, essas atitudes que Deus detesta. Tem alguma delas que você tem feito? Se sim, é hora de mudar. É hora de tomar uma nova direção aí na sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amigo seu, com alguém que está precisando aí ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, tá bom? Amanhã é sábado, estaremos juntos às 6h27.